Boa tarde a todos. Estamos nesse dia 1º de outubro de 2020. Eu sou a professora Ana Lúcia Henrique, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e vou estar com vocês nessa sessão para a apresentação de trabalhos sobre formação docente para a educação de jovens e adultos e educação profissional e tecnológica. Em sendo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que está sob intervenção, não poderia deixar de expressar a minha indignação com a falta de respeito à gestão democrática no serviço público e a nomeação pro tempore de um reitor que sequer concorreu às eleições. Isso tem acontecido conosco desde o dia 20 de abril e nós não podemos deixar que isso aconteça nas nossas instituições. Dito isso, gostaria também de agradecer a Yuri, que aqui nos acompanha e vai estar traduzindo para Libras, né, toda a nossa comunicação. Também a Ana Paula, que vai estar conosco daqui a pouco, que também é intérprete. Ao nosso colega Lobo, Renato Lobo, que vai nos ajudar na operação. Gostaria também de pedir a todos vocês que nos estão escutando que mantivessem microfones e câmeras desligados no ambiente do Meet, para que a nossa transmissão ocorra da melhor forma possível. Pedimos também que as perguntas sejam feitas no chat e coloquem a palavra pergunta com iniciais, com toda em maiúscula, para que a gente possa identificar melhor aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos ter uma excelente tarde, eu tenho certeza disso, e, sem mais delongas, para começar, eu chamo a nossa primeira apresentadora, que vai nos apresentar o trabalho Análise Documental e Bibliográfica da Construção da Educação de Jovens e Adultos como modalidade de ensino e sua interface com a formação docente. O trabalho é de Francisco Jardel Silva, Lana dos Santos Silva, Mila Christi e Denilson Barbosa. E quem apresenta esse trabalho para a gente é Mila Christi. Boa tarde a todos. Mila Christi, com você. Boa tarde, estão conseguindo me ouvir? Boa tarde. Mila, todos estão te ouvindo, pode prosseguir. Está ouvindo? Ah, tá. Okay. Achei que não tivessem. Certo. Nosso trabalho é composto pelo tema Análise Documental e Bibliográfica da Construção da Educação de Jovens e Adultos como modalidade de ensino e sua interface com a formação docente, né? Nosso trabalho, apresentamos parte das nossas experiências na disciplina de EJA, né, da nossa disciplina que a gente teve durante esse período, e o objetivo é analisar o processo de construção histórica da EJA como modalidade de ensino no Brasil e sua interface com a formação docente. Para a escrita desse resumo, a gente utilizou documentos oficiais e trabalhos realizados feitos por outros autores. Bom, para começar o nosso referencial, a gente citou aqui Sampaio, né, que primeiramente a gente fala sobre todo esse panorama da educação de jovens e adultos diante dos marcos legais, né, que foi passado, toda a complexidade da trajetória da EJA até os dias atuais, né, discutindo os movimentos sociais, né, Sampaio discute todos os movimentos sociais, fatores econômicos, ideológicos e políticos, né, que constituem toda a história da EJA. De Pierre e Santos discutem em textos que utilizamos todo os avanços e o direito, né, da educação de jovens da educação de jovens e adultos vista
não somente como algo filantrópico, mas algo que realmente é de direito do ser humano, né? Arroyo fala em seu trabalho que, mesmo que o sujeito da EJA tenha estacionado a sua escolarização lá no momento que é regular, né, lá na idade regular, mesmo que ele tenha estacionado isso, a sua construção, digamos assim, construção cultural, ética, né, a sua construção de identidade, ela não para junto com a escolarização. Nesse sentido, as políticas de EJA no ensino devem considerar o sujeito não como alguém que precisa continuar da onde parou. Não, mas com suas características que estão ali agora, né? Com suas características do que ele é. Moacir Gadot, no seu livro, ele fala também, no seu livro EJA, Teoria, Prática e Propostas, fala sobre toda a campanha, todo o trabalho voluntário até o momento Ai, gente, calma. Gadot fala em seu livro Teoria para essa história da EJA como algo que é voluntário. E não é assim que a EJA deve ser vista, né? A EJA deve ser vista como algo que é direito, né, do ser humano. Né? A escolarização é direito dele, e não algo como voluntário, como algo filantrópico, como solidariedade. Infelizmente, para a realização desse resumo, a gente utilizou pesquisas documentais, né, em leis e documentos oficiais, que dão base legal à EJA, Constituição Federal, leis, diretrizes educacionais e propostas pedagógicas, e pesquisa bibliográfica com foco em autores que discutem a EJA. Para os nossos resultados, a gente constatou que a formação dos seus docentes ao longo do tempo foi negligenciada, né, pelo poder público e pelas instituições até o ano de 2000, que é onde realmente começam as iniciativas pontuais de ofertas de cursos de especialização em EJA. Hoje, todos os cursos de formação de professores do IFMA é ofertada a disciplina de EJA como componente curricular. Né? Eu mesma, como licencianda, estou encerrando agora uma disciplina de EJA. E mesmo com toda a evolução, né, desde quando começou toda a história da EJA, a gente ainda percebe, né, que ainda falta muita coisa para alcançar, porque a gente ainda percebe um certo preconceito, um certo negligenciamento diante dessa modalidade, né? E o professor da EJA, além de ele ser uma pessoa muito empática, né? Porque ele vai mexer com alunos ali que não necessariamente são alunos iguais aos alunos de educação regular, porque tem toda já uma história, né? Já tem todo um processo efetivo diante dos alunos da EJA. Né? Tanto, além de entrar no universo dos educandos, o professor ele precisa fazer os alunos da EJA compreender que eles precisam concluir, né, seus estudos e além de concluir isso, que eles têm capacidade para eles fazerem o que eles desejarem, né? Basta apenas eles quererem. Para concluir, registra-se que esse processo não ocorreu de forma espontânea e rapidamente, ao contrário, resultou da luta de movimentos populares. Toda a trajetória da EJA ela foi efetivada diante de lutas, né, diante de lutas populares por esse direito.
A exemplo da luta travada por Paulo Freire, né, que discute muito a trajetória da EJA, né, com a metodologia usada por ele, e outras organizações também, né, além das outras organizações que defendem a EJA no Brasil. Eu encerro a minha apresentação aqui. Obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Mila, muito obrigada. As referências que a gente utilizou. Ai, desculpa pelo nervosismo, eu fiquei muito nervosa. Não, querida. Estamos todos no mesmo barco. A ansiedade, a vontade de a gente trabalhar junto, de discutir EJA, sempre deixa a gente muito ansioso, com muita energia. Nisso estamos todos iguais, tá bom? Então, para dar continuidade, vamos chamar João Caio. Ele vai apresentar para a gente o texto O Impacto da Especialização ProEJA no Cefet-RN, 2006-2008, na vida acadêmica e profissional dos egressos. O texto é de autoria de João Caio e de Ana Lúcia Henrique, que sou eu. A orientadora de Caio nos trabalhos. Né? Então, Caio, com você a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde à professora Ana Lúcia, aos organizadores do evento, e boa tarde a Yuri, que está fazendo aí um trabalho incrível de intérprete, certo? Antes de iniciar, eu gostaria de fazer a propaganda do nosso livro, Sujeitos da Especialização ProEJA em Foco, entre concepções e práticas. Esse livro aqui, o nosso trabalho que a gente vai apresentar agora, ele é um recorte de um capítulo do livro, certo? Eu vou tentar compartilhar a tela para a gente ver os slides. Vocês estão vendo a tela? Alguém poderia me confirmar com áudio? Sim, João Caio, está sim, você já pode iniciar a apresentação, está ativa. Ok, podem contar o tempo já poderia estar contando, não tem problema não. O título do nosso trabalho é O Impacto da Especialização ProEJA Cefet-RN 2006-2008 na vida acadêmica e profissional dos egressos, como a professora Ana Lúcia já apresentou. Ela é a minha orientadora, coautora do texto, né? Eu não considero coautor, eu considero os dois autores, João Caio e Ana Lúcia. Nós somos do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Como eu já falei na abertura da minha apresentação, esse texto que a gente está apresentando aqui hoje, ele é um recorte de um capítulo do nosso livro, tá certo? Que se chama Sujeitos da Especialização ProEJA em Foco. A pesquisa, claro, que é um recorte, ela está dentro de uma pesquisa bem maior, certo? Que está vinculada ao núcleo de pesquisa em educação, que se chama NUPED. Esse núcleo de pesquisa em educação é do IFRN e está vinculado a um programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em educação profissional, no qual eu sou aluno do curso de doutorado. Fiz mestrado lá e doutorado lá também. Dentro do PPGEP, a gente tem uma linha de pesquisa que se chama Formação Docente e Práticas Pedagógicas em Educação Profissional, ou para a educação profissional, e dentro dessa linha de pesquisa, a gente tem o grupo de pesquisa e especialização ProEJA, certo? Que são pesquisadores do campo da formação de professores, do campo da educação profissional e do campo do ProEJA. Essa pesquisa foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa que tem como título, que tem a pesquisa como título, Impacto e Abrangência da Especialização ProEJA e FRN. Então, eu acredito, a professora Ana tem melhor essa questão do histórico, mas desde 2013 que esse grupo de pesquisa vem desenvolvendo pesquisas, relacionando e trabalhando a questão da formação de professores, o ProEJA e a educação profissional. No ano de 2019, nós publicamos o último livro
é desta pesquisa, impacto e abrangência da especialização PROEG-FRN, mas o grupo de pesquisa, é claro, continua produzindo. Então, o resumo que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um recorte desse capítulo. A nossa questão norteadora, não do grupo de pesquisa, mas sim do capítulo, é: a especialização PROEJA foi marco para a mudança na vida profissional e ou acadêmica dos egressos desse curso de especialização? Então, essa é a nossa questão norteadora. A gente quis, na verdade, saber se o curso de especialização, certo? PROEJA, Cefet, RN, trouxe algum tipo de contribuição para a vida profissional e ou acadêmica dos egressos. O objetivo é analisar a ou as contribuições, ou a contribuição, né, da especialização PROEJA na formação e prática profissional dos egressos do curso. Aí, no caso, é a partir das falas dos sujeitos. A gente escutou os sujeitos, no caso, os participantes. A metodologia eu vou trazer aqui de forma bem simples, bem resumida. Nós, como eu já falei lá no objetivo, o nosso interesse era escutar, nós tínhamos o interesse de escutar os estudantes, os egressos, né? Como é que a gente fez isso? A gente buscou ouvi-los. Então, a gente produziu um questionário, certo? Esse questionário tinha questões abertas e fechadas, e nós aplicamos esse questionário com egressos da turma de 2016, 2006, 2007 e 2008, desculpa. Daí você já imagina o desafio que foi aplicar esses questionários com alunos egressos da década anterior, né? Das turmas de 2006, 2007, 2008. Então, como foi que a gente fez isso? A gente pegou e-mail, foi no currículo Lattes dessas pessoas, foi buscando contato pessoal, quem conhecia, e aí a gente foi aplicando esses questionários durante 2 anos, por incrível que pareça, 2015 e 2016. Então, após esse longo processo de levantamento de dados com os egressos, buscando mesmo aí localizá-los, certo? A gente alcançou um número de 40 sujeitos, de 40 participantes, o que representa 17% do total dos especialistas formados, que o dado que a gente tem é que foram 230 durante esse período de 2006, 2007 e 2008. Das turmas, certo? Das turmas de 2006, 2007 e 2008. Então, a gente tabulou os dados, verificou tudo e chegou a 3 categorias de análises, que foram ressignificação do olhar para a educação profissional, contribuição para a prática e o trabalho na EJA-PROEJA, contribuições para a prática pedagógica, currículo, planejamento e sujeitos da EJA. De antemão, eu já faço uma observação. Em nossa compreensão, um curso de especialização em PROEJA não necessariamente vai corroborar apenas para a formação do sujeito que atua na prática do PROEJA, mas sim na formação do sujeito como um todo, porque a gente corrobora com a perspectiva formação integral. Para embasar teoricamente as nossas análises, consultamos os estudos de Kozik, Freire e Moura e Henrique, dentre outros, foi só um recorte que eu fiz aí. E o método norteador da pesquisa é o materialismo histórico-dialético proposto por Marx e Engels. Aí a gente vai trazer aqui de forma bem sucinta, dado o tempo e a questão de ser um resumo, uma fala e a abordagem do que a gente compreendeu a partir da fala do sujeito. Primeira categoria de análise, ressignificação do olhar para a educação profissional, a gente observou isso bem nos discursos deles, eles conseguiram compreender um pouco da história da educação profissional, da política da educação profissional, certo? Eles conseguiram compreender alguns conceitos fundamentais da formação humana integral, do trabalho como princípio educativo e do currículo integrado. Caio, de quem é que você está falando? Estou falando dos egressos que responderam os questionários, certo? Então, a gente tem aí o egresso 22, essa codificação que nós utilizamos. 22 diz respeito ao egresso que respondeu o questionário 22. Aí a gente traz o discurso dele.
As disciplinas, ou dela, né? As disciplinas me ajudaram a entender as políticas públicas da educação e os princípios que norteiam a gestão democrática. Esse foi só um dos discursos, mas a gente percebeu isso com muita força nos discursos deles. A história da educação profissional e a política da educação profissional. E esse foi apenas um discurso que eu estou trazendo. No livro tem outros. Segunda categoria de análise, contribuições para a prática e o trabalho na EJA, ProEJA, certo? Então, na visão dos egressos, o curso de especialização trouxe uma contribuição para a atuação junto ao público específico da EJA. Eles consideram o público da EJA específico, certo? Então, na visão deles, o curso de especialização trouxe contribuições significativas para atuar mediante esse público. Egresso 19, o curso me proporcionou um conhecimento vasto de como lidar com a educação de jovens e adultos. Terceira categoria. Caio, por favor, você tem 1 minuto, tá? Certo. Contribuições para a prática pedagógica, currículo, planejamento e sujeitos da EJA. Os participantes partem do pressuposto de que o público da EJA é diferenciado, como eu já falei, e por esse motivo precisam ter um olhar especial em suas práticas pedagógicas. Então, eu preciso mudar o quê? Eu preciso mudar meu planejamento, eu preciso entender que os sujeitos são diferentes e adaptar esse currículo também. Egresso 20, mais cuidado na sala de aula, no planejamento, tive um olhar mais pedagógico. Para finalizar, constatamos, a partir da pesquisa, que houve ressignificação do olhar para a educação profissional, contribuições para o trabalho com a EJA, mudanças relativas às questões pedagógicas do trabalho pedagógico em outros níveis e modalidades de educação. Além disso, também constatamos que alguns egressos retomaram sua carreira acadêmica e incluíram entre seus objetos a EJA e o ProEJA. Eu posso deixar essa discussão final, que eu não trouxe nas discussões, para um outro momento, tá certo? Essa questão da importância que eles deram para a especialização na continuidade dos estudos. Estou terminando, professora. Referências, tá aí nossas referências. Muito obrigado, desculpa se eu tiver passado o tempo, estou à disposição para qualquer dúvida, sugestão, reclamação, o que quer que seja. Obrigado. Muito obrigada, Caio. E, dando prosseguimento, eu gostaria de chamar Rony Pereira Leal, que vai apresentar para a gente o texto, a Oficina Pedagógica Interdisciplinar, como dispositivo pedagógico, problematizações e tessituras das diversidades no e da EJA. Então, Rony, com você, por favor, seus 10 minutos. Boa tarde a todos e todas. Com grande alegria que divido esse espaço de aprendizados com vocês acerca da educação de jovens e adultos, num momento histórico tão difícil para a educação de jovens e adultos, em que temos o retrocesso de tantas políticas, sobretudo em meio a esse regime de exceção gerado pela pandemia do Covid-19. Então, nesse sentido, eu gostaria muito de parabenizar a equipe organizadora, aos companheiros do Instituto Federal de Alagoas, pela coragem e pela tenacidade de promover o evento nessas circunstâncias, bem como a todos que nos acompanham nesse momento, né, desse debate. O trabalho que eu trago para o debate hoje é decorrente da minha pesquisa em nível de doutorado. Minha tese se chama EJA em 2 tempos, repensando a formação continuada docente numa perspectiva multiculturalmente orientada. O trabalho foi orientado pela professora Anne Veni, que foi defendido no programa de pós-graduação em educação da UFRJ. Faltou eu falar um pouquinho dos meus pertencimentos institucionais. Eu sou docente da especialização em educação de jovens e adultos do IFRJ, campus de Nilópolis. Fui discente da especialização em ProEJA, oferecida por esse mesmo campus entre os anos de 2008 e 2010, e a pesquisa é subsidiada justamente pela investigação destes 2 cursos de especialização. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder falar um pouquinho mais sobre os detalhes.
Todos veem? Positivo, Rony. Pode prosseguir com a apresentação. A apresentação está visível? Está sim, pode prosseguir. Ok, obrigado. Então, seguindo. O referencial teórico no qual esse trabalho e, consequentemente, a pesquisa no qual ele se baseia estão ancorados são o estruturalismo crítico, os tensionamentos por parte de estudos pós-coloniais e teóricos, a formação continuada docente numa perspectiva desnaturalizadora das relações e práticas e, obviamente, a educação de jovens e adultos com suas implicações na educação profissional e no mundo do trabalho, sobretudo porque um dos LOCE nos quais a gente se baseia é a especialização em ProEja. Então, como eu já disse, nós estamos ancorados numa perspectiva crítica do multiculturalismo que se propõe justamente ao questionamento de preconceitos e diferenças, ele focaliza isso nas construções curriculares e pensando justamente as questões da desigualdade na instituição do poder entre as culturas diversas e a partir de uma construção histórica, e nesse sentido, a perspectiva crítica do quadro tecnológico nos quais o ProEja foi pensado na sua Constituição. No entanto, quando nós falamos em perspectivas pós-críticas e pós-modernas, nós pensamos justamente nas contribuições que os estudos Foucaultianos trazem para a discussão do poder, uma perspectiva que Foucault consegue entender não mais como um locus, mas sim como um conjunto de práticas que se interpenetram. Então, para o foco específico deste estudo que nós estamos apresentando hoje, nos interessa a discussão que é trazida pela professora Ana Cane acerca de que formas a identidade e a diferença são concebidas no multiculturalismo. Então, deste modo, fica claro que o nosso posicionamento teórico na abordagem desses cursos difere do que é construído normalmente no campo da educação de jovens e adultos, cujo referencial teórico majoritário é o materialismo dialético. Aqui nós temos a metodologia na qual se decidiu o estudo, ela é dividida em 3 fases, na produção de dados distintos, que a gente intitulou como dados objetivos e dados subjetivos. O trabalho sobre o qual a gente está dialogando hoje se concentra especificamente na fase 3, na qual foram desenvolvidas as oficinas pedagógicas interdisciplinares. Essas oficinas ocorreram em 3 encontros, um total de 10 horas. Esses encontros ocorreram, os 2 primeiros encontros ocorreram com grupos de alunos desses cursos de especialização. O primeiro encontro, realizado em maio de 2008, se concentrou com a turma de alunos da especialização em EJA daquele ano. Essa foto que nós temos em tela é, inclusive, de alunos dessa turma. O encontro realizado no mês anterior foi com os egressos de turmas anteriores, tanto da especialização em EJA quanto da especialização em ProEja, e o encontro realizado meses depois, em setembro, congregou tanto alunos ativos quanto egressos de todos os cursos. Uma das categorias básicas que foi discutida ao longo do debate da diversidade é a categoria de identidade, e para o multiculturalismo, essa identidade, que pelo senso comum é sempre vista pela perspectiva individual, é construída em 3 níveis. A identidade individual, a identidade coletiva, que é pensada a partir de marcadores mestre, né, o que permite que os sujeitos se identifiquem com determinados grupos ou coletivos, e nessa perspectiva, um sujeito pode pertencer a diferentes grupos, e as identidades organizacionais ou institucionais, que vão falar diretamente das instituições ou grupos. No caso, as especializações, bem como o campus e o instituto, que as hospedam, são entendidos como identidades institucionais ou organizacionais que se entrecruzam para essa construção. Os dados da pesquisa
A partir dessas oficinas, a gente chegou a determinados resultados, e aqui eu fiz um pequeno apanhado, né, porque foram muitas horas e muitos debates. É consenso entre os participantes da necessidade de se abordar a diversidade na EJA, a partir de um referencial que pode ser o referencial multicultural. O referencial multicultural foi compreendido nessa perspectiva como um referencial pertinente para a abordagem da diversidade. Ela é entendida como uma necessidade premente, inclusive para que a gente evite a construção de práticas e princípios didáticos dentro da educação de jovens e adultos, e isso pressupõe também o PROEJA, que tendam a essencializar, né, as identidades. Esse estudo da diversidade ele tem que se dar a partir do debate da vivência de saberes não hegemônicos e pela transversalidade dos currículos, ou seja, a incorporação daquilo que a gente entende pela perspectiva freiriana, que é o diálogo da leitura do mundo precedendo a leitura da palavra, ou seja, a imbricação de saberes diversos, pela abordagem de temas correlatos para além do contexto escolar, né, novamente reificando a necessidade da gente ter uma leitura ampliada dos saberes, entendendo que isto não é apenas uma escolha ou uma adoção teórica ou epistemológica ou didática, mas que isto implicaria numa mudança nas relações sociais e não apenas nas relações escolares. Vamos lá. Passando o slide aqui, só um instante. E, nesse sentido, é apontado pelos participantes um descompasso entre os discursos que circulam nos espaços educativos e as materializações, tanto na esfera política quanto na esfera da legalidade, ou seja, os debates acerca da educação de jovens e adultos, como nós pudemos muito bem comprovar nessa sessão de comunicações, vão muito bem, obrigado. Nós pensamos, temos um pensamento crítico, fazemos proposições socialmente ancoradas, didaticamente pertinentes, no entanto, ainda não conseguimos garantir que a nossa participação política, seja nos espaços formais, seja nas instâncias deliberativas, se faça pertinente de modo a materializar-se em políticas, sobretudo políticas públicas. Ainda que a EJA hoje seja reconhecida como uma modalidade de ensino pertencente à educação básica, o senso comum, sobretudo nas redes municipais e estaduais, é de que a EJA é um projeto e que, por isso, ela teria aquilo que a gente poderia chamar de perenidade constante, uma categoria que implicaria, em termos básicos, a EJA como a modalidade onde os cortes podem ser feitos de maneira mais deliberada e pouco sentida. E é importante que a gente sempre se lembre do caráter político que a educação de jovens e adultos encerra, uma vez que estamos falando de sujeitos que fazem parte da população economicamente ativa, logo votantes. E já que estamos em ano eleitoral, é muito importante que a gente não se escuse de pensar a dimensão política do trabalho em EJA. Houve, evidentemente, uma baixa participação dos alunos egressos na produção dos dados, nas oficinas, sobretudo, mas isso era estimado porque é uma tendência apontada, inclusive, sobre outros trabalhos acerca das especializações em EJA, de que quanto maior o tempo de conclusão do aluno do curso, maior o distanciamento dele em termos institucionais. Essa foi uma demanda que foi passada para o colegiado do curso. Importante ressaltar que eu sou docente do curso de especialização em EJA, então, esse diálogo com os docentes do curso, com o colegiado, as oficinas foram realizadas dentro da previsão da grade curricular do ano de 2018, tudo isso serviu para que o curso de especialização pudesse repensar seus princípios e suas práticas, e subsidiando, inclusive, a reformulação da matriz curricular que nós passamos a realizar no ano seguinte, e que estamos em curso, né? Nesse momento de pandemia, nós tivemos a oportunidade de fazer reuniões de colegiado semanais, em que a gente está utilizando parte desses dados para poder renovar nossa matriz curricular.
né? Um minuto, viu, Rony, por favor? Obrigado, Ana. A análise dos dados apontou também a baixa proeminência da abordagem da diversidade, tanto nos cursos estudados quanto na produção acadêmica em EJA. Também ratificou a importância do multiculturalismo como campo teórico para se pensar a educação de jovens e adultos, né? Não só o multiculturalismo como campo independente, mas, sobretudo, a imbricação e a hibridização desse campo teórico com outros. E, como eu já havia mencionado, o estudo vem subsidiando ações em construção no campo da EJA, no IFRJ, sobretudo no campus Nilópolis. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, Rony, pela exposição. E agora vamos nos reunir, nós três aqui, para que todos os colegas que estão na outra sala possam nos ver, e a gente, então, vai conversar sobre os trabalhos que foram apresentados. Rony, você pode tirar a sua apresentação, por favor? Sim, sim. Isso, obrigada. Deu um lagzinho aqui, eu já tinha tirado. Tranquilo. Muito bem. Então, a nossa... Está faltando também a Mili, né? Sim. Aí, Mila, chegamos. Bom, gente, então, essas exposições de vocês mostram, né, a diversidade das pesquisas que estão sendo feitas sobre formação de professores para a educação de jovens e adultos, né? E isso é um ponto muito importante, porque como Mila colocou para a gente, né, a EJA, ela não deve ser encarada como um trabalho voluntário, né? Ele é um trabalho que exige formação, muita formação, que a gente tem aí, tá aí, como a Rony também colocou, a questão da multiculturalidade, a questão das várias identidades que a gente tem nesses alunos, né, que a gente encontra, que trabalha com a EJA. E mais ainda, quando a EJA está associada à educação profissional, porque a gente já pega, muitas vezes, alunos que são trabalhadores. Então, são trabalhadores jovens, são trabalhadores adultos, e muitas vezes já são trabalhadores até idosos, e que estão voltando para os bancos do ProEJA, né, ou EJA-EPT, nos seus cursos em que a EJA se faz a interface com a educação profissional. Bom, então, a gente tem aqui, estou esperando que cheguem alguns comentários, algumas perguntas do chat, mas, por enquanto, não apareceu nenhuma. Acho que vocês foram tão claros que as pessoas não tiveram dúvidas sobre a apresentação de vocês. Mas, enfim, eu gostaria que vocês comentassem, por Mila, né, que falou da questão da pedagogia, né, que está terminando a licenciatura, está com um curso, tem a disciplina de EJA, isso não é normal, a gente sabe que nas licenciaturas a gente não tem... Muitas disciplinas de EJA não são disciplinas obrigatórias, na verdade, quando existe, muitas vezes são apenas optativas, e isso faz com que os licenciados, eles não tenham formação para trabalhar na educação de jovens e adultos. E eu gostaria que ela fizesse um comentário em relação a essa sua experiência, né, e essa ligação dessa sua experiência com a pesquisa que você terminou nos apresentando. Para Caio, ele terminou dizendo que tinha ainda algumas considerações, né, mas que o tempo não deu para ele fazer, então eu vou deixar ele fazer algumas complementações que ele achar interessantes em relação às considerações finais dessa pesquisa que ele fez. Em relação a Rony, a importância dessa formação, desse conhecimento que o professor tem sobre multiculturalismo e sobre identidade, discutir isso como rebatimento na formação e na atuação do professor em sala de aula que trabalha com EJA e que trabalha com EJA-EPT. A gente pode até ampliar também para essas duas questões, certo? Então, Lila, por favor. Bom, a senhora falou, né, que como eu tinha mencionado, eu estou encerrando a disciplina de agora pelo curso de licenciatura em Química, né?
Então, no meu instituto, no IFMA, a disciplina de EJA, ela é uma disciplina obrigatória no componente curricular. A minha experiência na disciplina, ela foi muito boa e relevante para o meu pensar, o meu olhar sobre a EJA, né? Porque até então, até cursar a disciplina, eu conhecia pouco, né, sobre toda a história e trajetória da EJA. Eu apenas sabia das escolas que continham assim na minha cidade e que tinham a modalidade, mas eu não conhecia bem a história. E através do nosso professor, né, o nosso professor de EJA, ele é um professor que está há algum tempo já na área, e ele fala da EJA assim com muito amor, né? Ele gosta muito daquilo que ele faz, gosta muito da área. E a partir dele, a gente aprendeu a ter um olhar diferente sobre a EJA, a não ver os alunos como alunos que são necessitados de conhecimento, não. A gente aprendeu que cada aluno da EJA ele já possui o seu conhecimento significativo, né? E através da escolarização, ele só vai ampliar mais, né? Abranger mais o seu conhecimento. Muito bom. Eu tenho uma pergunta para ela. Eu não sei se... Posso fazer? Pode. É simples. Eu não entendi muito bem se o trabalho ele foi um trabalho da disciplina ou se ele faz parte do seu TCC. Eu acho que você falou agora, eu estava escrevendo aqui outra coisa, mas era só isso. Não, o trabalho foi da disciplina mesmo de EJA, né? Foi passado para a gente fazer, e aí o professor teve o plano da gente colocar, né, no evento, da gente se submeter no evento. Mas foi um trabalho realizado pela disciplina. Então você pode, né, seguir. Muito bom, muito bom. Caio, por favor. Eu terminei tentando concluir a discussão da continuidade dos estudos, que a gente percebeu, né, que muitos dos sujeitos muitos dos participantes, eles colocaram como continuidade dos estudos após a especialização. Como? Pelo que a gente percebeu, na especialização, certo? Se discutiu muito questões referentes à formação humana integral, trabalho como princípio educativo, currículo integrado, EJA, ProEJA, política, história, e essas discussões que aconteciam nas disciplinas se viu como pressuposto para que eles desenvolvessem objetos de estudos em cursos de mestrado e doutorado, na área da educação, do ensino, da história, certo? Então, isso foi bastante presente nos discursos deles. Outra coisa que a gente destaca, que a gente chama atenção dos dados da pesquisa, diz respeito a muitos deles já apresentavam um curso de especialização, já eram ou especialistas, ou mestres, ou até mesmo doutores, e eles estavam fazendo um curso de especialização ProEJA, EJA. Então, o que é que acontece? A gente pressupõe, né, que a gente não tinha na pesquisa uma pergunta específica para isso, mas a gente pressupõe que era uma necessidade da prática, né? Uma necessidade de formação da prática deles, e não só da prática docente, mas sim da prática profissional, porque a gente tinha professores, mas a gente também tinha lá, como egressos, muitos gestores de instituições, e não só da rede federal, de forma alguma, da rede estadual, da rede municipal, trabalhava com o ProEJA, mas também trabalhava com a EJA, só a EJA. Acho que é isso. Deixa eu só complementar o de Caio, porque essa especialização para o EJA, que depois que foi objeto de pesquisa, eu tive várias participações nela, porque quando eu comecei a trabalhar com o grupo de EJA do Pronera, eu não entendia nada de EJA, fui convidada como professora, e foi exatamente quando abriu essa especialização, e eu participei primeiro como aluna dessa especialização, ProEJA,
e depois como professora da especialização ProEja, porque como eu já tinha doutorado, aí terminaram me chamando também para dar aula na especialização ProEja. Então, eu tenho um carinho bastante especial por ela, pelas formas de participação que eu tive, né, nessa especialização e na ação que eu tive com o EJA e ProEja, porque terminou mudando completamente, inclusive, o rumo, né, das minhas pesquisas de hoje. Né? Eu comecei a trabalhar pesquisando ProEja, exatamente a partir do trabalho no Pronera e a partir da especialização ProEja. Então, é muito cara para mim essa participação, porque foi realmente uma transformação que aconteceu na minha vida. Rony, por favor. Oi, Ana, me ouve? Eu gosto muito desses espaços, assim, que realmente agradecer a oportunidade da gente estar trocando aqui, porque eu estava ouvindo vocês e é muito interessante como vão havendo os pontos de encontro, vão havendo as convergências, né? Caio estava falando sobre a questão dos impactos da formação a partir da pesquisa dele, e eu fui pensando, e aí te ouvindo agora, eu fui lembrando justamente como se construiu o meu itinerário em torno da EJA, né? Eu, exemplo de boa parte dos sujeitos docentes da EJA, comecei a dar aula ainda na graduação, atuando em projetos da universidade, sem nenhuma formação. Na minha época, a exemplo que hoje ocorre nos institutos para licenciaturas, lá em Lopes também nós temos a EJA como disciplina obrigatória nos nossos cursos de licenciatura. Na minha época não havia, então era sempre muito desafiador, né? Era você construir um caminho novo, um caminho totalmente desconhecido, porque era você se consolidar como docente, você se consolidar como docente numa modalidade sobre a qual pouca conversa havia tido, né? Então, quando eu chego à especialização em ProEja, isso em 2009, foi em busca dessa especialidade, porque quando você está inserido nas redes, há um discurso muito autoritário em torno da EJA, sobretudo sobre aquilo, acerca daquilo que pode, que não pode, do direito, não, porque podemos fechar a turma, porque isso está na lei, e as leis nunca são apresentadas, os direitos nunca são apresentados ou esclarecidos, e eu falo assim, não, há algo muito mal contado nessa história, e eu quero entender isso melhor. E aí eu frequento a especialização em ProEja, eu ainda era era docente da rede estadual, da rede municipal nessa época, e a partir daí uma série de desdobramentos ocorrem, né? Tanto na esfera acadêmica, porque eu passo a voltar as minhas pesquisas em âmbito acadêmico para a educação de jovens e adultos e a formação continuada docente, justamente por conta dos impactos que eu sofri para poder cursar a especialização, porque muito embora a legislação, a lei de diretriz e base, todos os dispositivos legais em torno do exercício docente prevejam que nós devemos investir em educação permanente, a materialização disso é muito diversa. O seu diretor vira para você e está te fazendo um favor em ajeitar o seu horário para você poder cursar uma especialização. Quando eu fui a campo, eu vivenciei muitas situações semelhantes com os sujeitos com os quais eu fui trocando. E eu falei, não, vamos investigar isso mais a fundo. Então, é interessante a gente perceber que essas inquietações é que vão nos movimentando no sentido da pesquisa, principalmente no campo como a EJA, que não é só um campo acadêmico de pesquisa e de atuação docente, mas é, sobretudo, um campo de militância. Da educação você não faz isso só na dimensão acadêmica, você não está pesquisando didática, você não está pesquisando letramento, você está se inserindo no campo político. Porque se você tenta dar conta disso só na dimensão do teórico, você desenvolve uma pesquisa nos moldes positivistas. E é impossível você ser positivista na EJA. Eu, pelo menos, nunca consegui, na verdade, nunca tentei, para ser honesto, né? Então, nessa perspectiva, o multiculturalismo, o olhar multiculturalizado para a educação de jovens e adultos, ele se volta justamente para o entendimento de que os sujeitos que estão nos espaços da EJA, que nunca são iguais, mesmo que sejam duas salas, mesmo de uma mesma escola, numa mesma rede, precisam ser vistos a partir das suas identidades, a partir das suas singularidades.
Eles têm determinadas marcas identitárias com as quais a EJA não tem sido capaz de lidar como política pública. E todas as nossas políticas são construídas dentro da igualdade, e quando a gente, na verdade, no princípio da igualdade, né, numa tradição do modernismo, e quando a gente prioriza a igualdade em detrimento da equidade, nós deixamos de perceber as necessidades específicas desses sujeitos. E aí, quando a gente vai pensar os novos sujeitos que chegam à EJA, nós vamos percebendo que essa diversidade ela não para de se desdobrar. E as últimas estatísticas apontam para... Nós já vivemos um movimento de juvenilização que se deu com muita força na última década. Mais recentemente, nós temos vivido o deslocamento dos sujeitos com necessidades educacionais específicas para a EJA, depois que atinge a idade limite, ou seja, há uma insensibilidade de entendê-los como sujeitos que precisam de um atendimento especializado no regular e que têm direito a permanecer no regular, então eles são deslocados para a EJA e nem sempre com o suporte de uma sala de recursos multifuncionais. Este é um fato, e aí acaba se investindo em aprovações automáticas e alijamento desses sujeitos, eles alocam espaço, eles não são efetivamente incluídos, e mais recentemente a população LGBTQI+. Muito por força dos movimentos LGBTQI+. Essa é uma crítica que nós, que militamos pela EJA, precisamos fazer. Né? Porque a inserção desses sujeitos na EJA foi feita a forças. Eles garantiram o seu direito, eles criaram frentes a partir dos movimentos sociais, das organizações sociocomunitárias, para conseguir a escolarização, principalmente a população trans, né? que da população LGBTI+, né? É a população que mais morre no Brasil. Então, é preciso, quando a gente pensa a multiculturalização desses olhares, é para tentar trazer esses sujeitos e trazer suas vivências, demandas e saberes para esse nosso debate e para essa construção coletiva do que deve ser a EJA, que nós desejamos e almejamos. Claro, e aí eu complementaria que esse conhecimento, nessa formação, em relação a tudo isso que você comentou, ela precisa estar na formação de professores para que a gente possa ter práticas pedagógicas junto a esses coletivos que sejam adequadas e que permitam realmente a permanência o acesso, né, a permanência e a saída com êxito, porque a gente sabe que muitas vezes, e até me lembrando agora, né, a própria concepção de alfabetização para esse governo, para os jovens e adultos, é igual a se alfabetizar a criança. Então, no Plano Nacional de Alfabetização, eles estão exatamente no mesmo patamar e na mesma página. Existe um manual, uma cartilha, digamos, com 40 e poucas páginas, 50 páginas, e tem uma página dedicada à alfabetização de adultos. E nessa uma página, ele reafirma tudo que disse para a alfabetização de crianças. Então, quer dizer, é negar toda a diversidade, é negar que existem identidades distintas, né, que existem culturas distintas, que existem necessidades distintas, né, para esse público que a gente está discutindo agora, que é o público da EJA e o público EJA Pro EJA. Eu estava olhando uns dados aí, e a gente tem mais de 171 milhões de brasileiros e brasileiras que não terminaram a educação básica. E eles estão trabalhando. E são alunos da EJA Fundamental, muito possivelmente, são alunos do EJA Ensino Médio, muito possivelmente, né? Então, quer dizer, e são adultos também, são idosos também, que não terminaram a educação básica e estão trabalhando de forma não qualificada. Então, esse é um ponto sumamente importante que a gente tem que observar, e que a formação de professores, eu termino retomando o que Mila colocou no começo, né, que a gente trabalha com EJA, mas a gente tem que trabalhar de forma qualificada, baseado, né, no que a gente acredita, mas nas teorias, né, que a gente tem na nossa formação, porque não é só o voluntariado, não é só a boa vontade que vai fazer com que a gente tenha sucesso no processo de ensino-aprendizagem junto aos nossos estudantes, né? É preciso que a gente saiba o que é que está fazendo, esteja fundamentado, né, numa necessidade, no reconhecimento das diferenças, esteja fundamentado no reconhecimento das diversas identidades, das multiculturalidades, né? Esteja embasado
no pensamento de que é um direito que eles têm à educação, né? E se é um direito, né, tem o outro lado, que é o dever do Estado de prover, e a gente o que é que está vendo? É um silenciamento do Estado em relação à modalidade da educação de jovens e adultos, com redução de financiamento, extremo, né? Com extinção do Conselho Nacional de EJA, com extinção da CECADI também, né? Então, a gente tem vários, né? A gente tem vários elementos que estão mostrando que o governo está querendo botar a EJA e a EJA integrada à educação profissional para debaixo do tapete. E essa, né, aí a questão também junto com o Rony, é luta, né? E a luta tem que ser qualificada, a luta tem que ser realmente embasada, né, nos pressupostos, na filosofia da educação, que tenha a equidade como base, né, fundamental, para que a gente possa ter sucesso. Né? Ana, você me permite mais mais um reparo? Dentro dessa perspectiva da EJA, como campo de militância, né? Militância acadêmica e política, eu acho que nós podemos imbricar as militâncias. É importante também que nós, dentro dos nossos estados, procuremos sempre articular nossas ações nos institutos e nas universidades aos fóruns EJA. Aqui no Rio, nós temos esboçado alguns esforços nessa direção. O Fórum EJA tem tido uma presença bastante destacada nesse período da pandemia, né? Queria, inclusive, aproveitar para divulgar o canal deles no YouTube. Eles têm feito lives quinzenais e debates muito interessantes, e eu tenho percebido esse movimento dos fóruns EJA de outros estados, Espírito Santo, Minas, assisti algo também no Fórum EJA da Paraíba. Então, é importante a gente fazer essas imbricações. O nosso segundo encontro EJA do IFRJ contou com a participação do Fórum EJA na organização e na realização dos eventos, né? Então, é sempre importante a gente trazer essa discussão e ter claro que este é um campo ainda que nós temos muito a trilhar, porque mesmo dentro dos institutos federais, nós estamos muito longe da meta dos 10% de matrículas na modalidade EJA, não chegamos, não atingimos, e os gestores, e essa é uma crítica que nós precisamos fazer a nós mesmos, não entendem isso como uma necessidade a ser cumprida, como um universo a ser cumprido. Hoje nós estamos muito mais preocupados com as atividades FIC, com as atividades de extensão, porque elas geram um maior numerado de matrículas do que necessariamente com a EJA, que demanda uma didática específica, um olhar sensível, uma multiculturalização dos saberes. Então, esse é um debate que ainda tem muito que avançar. Exatamente. E eu acho que nós, já nos encaminhando aqui para as considerações finais, né? Caio, teria alguma coisa a colocar? Não, só agradecer, foi um momento muito bom aqui essa tarde com todos vocês, de aprendizado, né? Rony, com uma larga experiência na militância e na luta, isso. Professora Ana Lúcia, Mila e eu começando, né? E é isso aí. Obrigado a todos. Mila? Também só quero agradecer pelo espaço, né? E a todos aqui pela colaboração. Tá. Eu gostaria de colocar, continuando nessas considerações finais, que esse nosso encontro é exatamente o encontro para que a gente veja, dentro da rede federal, né, quais são as nossas necessidades, quais são as necessidades para que a gente possa exigir que tanto o CONIF, como o FDE, como o próprio MEC, né, a CETEC, como é que eles podem exigir que eles cumpram, né, o que está, pelo menos, na legislação, né, porque também existe o fato de que se coloca que precisa ser de 10%, mas na hora que existe uma evasão, os próprios diretores de campo dizem, não, eu não quero curso de EJA porque tem evasão. No entanto, os cursos de licenciatura também têm muita evasão, e por que é que eles não fecham curso de licenciatura? Então, são 2 pesos e 2 medidas que a gente tem sempre que colocar na balança e sempre discutir. E sempre, né, a gente precisa sempre se posicionar e dizer, olha, peraí, é uma obrigação nossa, é um direito que esses estudantes têm, é uma obrigação nossa, enquanto professores da Rede Federal da Educação Profissional e Tecnológica, certo? Então, eu quero agradecer muito a vocês, Mila, Caio e Rony, pela tarde que a gente teve juntos aqui, a todas as pessoas que estão nos escutando na sala do Meet,
Nós aqui não recebemos de vocês nenhuma questão, então estou exatamente explicando que nós temos algumas questões aqui entre a gente, numa conversa entre a gente, porque não chegou na nossa sala, né, nenhuma questão vinda da sala do Meet, eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas eu creio que tivemos aqui uma tarde bem proveitosa, né, de conhecimento de pessoas que lutam e que defendem, né, uma EJA de qualidade socialmente referenciada, que essas questões não é só de qualidade, é qualidade socialmente referenciada. A gente tem sempre que exigir isso, tá certo? Então, aqui nos despedimos, agradecemos a Ana Paula, agradecemos a Yuri, que estava aqui com a gente. E né? a foto? E aí você tira a foto. Deixa eu bater um print aqui. Boa tarde a todos que estavam nos escutando na outra sala, tá bom? Então, boa tarde, Rony, Caio. Só um minuto. Pronto. Muito bem.